Olá amigos, sejam bem-vindos ao canal Palavra e Ação. Eu sou o Augusto e eu desejo um dia abençoado para você. Estamos aqui mais uma vez hoje para deixar mais uma reflexão ao seu coração aqui das Escrituras. Espero que o Senhor já tenha falado no seu coração com outros vídeos e que continue falando com você. Esse é o nosso grande objetivo, essa é a nossa grande intenção. E hoje nós vamos refletir um pouco sobre um texto muito conhecido que está lá em Marcos capítulo 5, do versículo 25 ao 34. Como de costume eu não vou ler aqui para ganharmos tempo, mas é uma passagem super conhecida que fala sobre a mulher do fluxo de sangue. Eu tenho certeza que você já deve ter ouvido algumas pregações sobre essa passagem, com certeza você já deve ter lido essa passagem, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa passagem, refletir um pouco essa passagem. Então, se você não leu ou não conhece esse texto, eu te encorajo a ler na sua casa com mais atenção, e eu tenho certeza que você vai ver que é um texto que se encontra cheio de detalhes importantes que nós precisamos aprender, tá bom? Queridos, essa passagem ela fala um pouco sobre a vida de uma mulher que estava sofrendo com uma hemorragia, uma mulher que vinha passando dias difíceis. O contexto se passa um pouco aqui, depois daquele episódio muito famoso, onde Jesus ele se encontra com um endemoniado gadareno, e ele expulsa o demônio daquele homem, né? E logo em seguida, aquela cidade, ela expulsa Jesus daquela região. Então Jesus vai para a cidade de Cafarnaum, e ali quando ele chega tem uma grande multidão esperando ele, tem um povo esperando ele calorosamente, e aquela multidão agarrando Jesus e tudo aquele acontecimento. E então, no meio dessa multidão também se encontra uma mulher que estava sofrendo com essa hemorragia, que vinha sofrendo com essa enfermidade. E eu queria pensar diante desse texto algumas verdades com vocês, aprender um pouco sobre a vida dessa mulher com vocês. Veja só, a primeira coisa que eu vejo, a primeira verdade que eu encontro nesse texto aqui, e isso fica muito claro quando nós lemos, é que essa mulher era uma mulher sem esperança. Uma mulher sem esperança. Quando nós nos deparamos com a vida dessa mulher, talvez nós consigamos imaginar um pouquinho do sofrimento que ela estava vivendo. Essa mulher não estava tendo dias fáceis, ela vinha sofrendo de uma hemorragia há 12 anos. Há 12 anos essa enfermidade estava presente na vida daquela mulher. Ela estava totalmente excluída da sociedade por causa da sua enfermidade. Ela já não tinha mais recursos financeiros porque já tinha gastado tudo com tratamentos, tentando fazer de tudo para achar uma solução para a sua enfermidade, para achar cura para aquela enfermidade. E tudo que ela tentava fazer só vinha piorando a situação. Não havia mais esperança de cura para a vida daquela mulher. Eu fico imaginando o sofrimento dela, quantas noites mal dormidas, quantos dias horríveis, quantas lágrimas derramadas aquela mulher vinha sofrendo com tudo que ela estava vivendo, né, por levar no seu corpo essa enfermidade. E além dessas questões físicas, também tinha um outro peso que essa mulher vinha trazendo nas costas, que era, de acordo com a lei, ela se encontrava totalmente impura. Ela não podia frequentar os cultos, ela não podia frequentar o templo, ela não podia estar nos almoços em família. Ela estava vivendo uma vida muito difícil, uma vida sozinha, talvez até mesmo abandonada. Nós não sabemos se essa mulher era casada, se não era, mas com certeza afastada dos seus familiares, dos seus amigos próximos. Não podia ter comunhão com as pessoas, com certeza não estava sendo dias fáceis para essa mulher. E eu imagino que em algum momento da sua vida essa mulher parou e pensou: eu vou morrer aqui, abandonada, sozinha, com essa enfermidade. Não existe mais solução, não existe mais jeito, não tem mais o que eu faço para conseguir mudar a situação a qual me encontro. Mas então ela se lembrou de Jesus. Ela com certeza pensou que Jesus poderia transformar a história dela, mudar o curso da sua vida. Essa situação difícil, essa situação delicada que essa mulher estava vivendo, a fez lembrar de Jesus Cristo, e uma gota de esperança começou a nascer no coração dessa mulher.
Sabe o que eu queria refletir com você nesse início aqui dessa passagem, dessa mensagem, desse texto maravilhoso, é que as situações difíceis da nossa vida nos fazem olhar para a verdadeira solução. Você já parou para pensar quantas vezes você passa dias difíceis, momentos de lutas, momentos de provações, dias em que você pensa em até mesmo desistir da sua fé, em que nada está dando certo, e então essa dificuldade te aproxima de Deus, ela te leva para perto de Deus, ela te faz lembrar de Deus. Sim, dias difíceis nos fazem lembrar de Deus. E aqui nesse texto, nesse momento difícil que essa mulher estava passando, vivendo, ela lembrou de Deus, ela lembrou de Jesus. E aqui começa, né, essa história interessante, onde essa mulher cheia de fé vai atrás de Jesus para tentar buscar uma solução ao seu problema. Nós vamos falar um pouquinho sobre fé agora, diante desse texto. E fé é aquilo, né, aquela esperança daquilo que nós não vemos, daquela certeza que nós não temos. E essa mulher estava cheia de fé. Quando eu vejo esse texto, um outro ponto que eu gostaria de falar com você, uma outra verdade que eu gostaria de trazer a você é uma fé confiante. Veja como essa mulher tinha uma fé confiante. Depois que Jesus saiu lá da cidade de Gadara, ele encontra essa multidão na cidade de Cafarnaum, e no meio dessa multidão estava essa mulher. O que eu acho impressionante nesse texto é, essa mulher ela estava pensando, ela estava decidida que ela precisava tocar em Jesus, somente nas vestes dele. E quando eu vejo esse episódio, quando eu vejo essa parte do texto, eu fico imaginando o tamanho da fé que invade o coração dessa mulher. Veja que interessante, ela não queria uma reunião com Jesus, ela não queria que Jesus olhasse para ela, que Jesus colocasse a mão na cabeça dela e declarasse a cura. Ela não queria que Jesus fosse à casa dela para tratar, não, vai ser um assunto mais particular, Jesus, eu preciso de uma reunião com você, eu preciso que você vá até a minha casa. Não. Ela queria somente tocá-lo. Apenas tocá-lo seria o suficiente para ela ser curada. E essa fé confiante que ela tem, de que se bastava tocar nas vestes de Jesus e o seu problema seria resolvido. Provavelmente essa mulher ela estava ouvindo falar de Jesus, dos seus milagres, da fama que Jesus estava tendo ali naquela região, e isso produziu uma fé firme no coração dessa mulher, que ela entendeu que bastava somente tocá-lo, somente tocá-lo. Ele não precisava nem olhar para ela, somente tocá-lo e ela estaria curada. Eu acho isso muito interessante, porque essa fé tem muito a nos ensinar. Eu quero que você imagine comigo o quanto essa fé cheia de esperança invade o coração dessa mulher, e ela entende que Jesus é tão poderoso, que Jesus ele é tão maravilhoso, que somente se tocar as vestes dele, ela já seria curada. Você pode imaginar comigo quantas pessoas cercavam Jesus naquele momento, naquele dia? A Bíblia diz que era uma grande multidão. Eu não sei quantas pessoas, mas provavelmente milhares de pessoas. Nós não vemos relatos de um toque de fé como essa mulher. Mesmo em meio a tantas pessoas cercando a Jesus, não existe outro relato de um toque de fé quanto o toque dessa mulher. Muitas pessoas esbarraram em Jesus naquele dia, muitas pessoas tocaram, agarraram Jesus, mas não provaram do milagre. Muitos voltaram para sua casa sem as respostas que precisavam. Muitos que estavam ali eram curiosos, mas essa mulher ela foi determinada em tocá-lo com fé. Não bastava tocá-lo, como as outras pessoas estavam fazendo. Não bastava empurrar, tentar agarrar, como as outras pessoas estavam fazendo. Ela tinha um agente principal, e esse agente era a fé. A fé daquela mulher estava ali totalmente voltada para Cristo, totalmente voltada, entendendo que Ele poderia mudar a situação dela. Aquela mulher, ela estava tão determinada que ela não permite a dúvida entrar no seu coração. Ela estava convicta, bastava tocá-lo
Provavelmente, queridos, ela ficou repetindo aquilo o dia inteiro. Eu imagino aquela mulher indo no caminho, falando: eu só preciso tocá-lo, eu preciso tocá-lo. Se eu tocá-lo, isso tudo vai passar. Se eu tocá-lo, eu vou ser curada. E aquela mulher foi produzindo essa fé confiante no coração dela, não permitiu que a dúvida entrasse no coração dela, e ela tinha muitos motivos para permitir a dúvida entrar em seu coração. Por que será que ela não pensou: eu não vou fazer todo esse esforço, eu não vou estar ali, a sociedade, eu sou excluída da sociedade? Ela não colocou barreiras, ela já tinha feito inúmeros tratamentos, mas ela poderia ter pensado: eu já fiz tudo o que eu podia, eu acho que isso não vai resolver o meu problema. Não, ela foi convicta, com uma fé, confiante que Deus poderia resolver o seu problema através de Cristo Jesus naquele momento. E ela foi até Jesus e ela tocou Jesus. E aqui é muito importante a gente pensar numa coisa: nós não podemos deixar que as dúvidas entrem em nosso coração nos dias difíceis, que balance a nossa fé, que nos faça andar em cima do muro. Nós não podemos deixar que os problemas venham nos abalar a esse ponto de acharmos que Jesus talvez não tenha a solução para os dias que estamos vivendo, para as dificuldades que estamos enfrentando. Nós não podemos. Cristo sim é a resposta que precisamos, Cristo é a solução que precisamos, mas para que isso aconteça, nós devemos regar e cuidar da fé que há em nosso coração, para que ela permaneça firme em Jesus. Nós precisamos regar essa fé que está no nosso coração, ela deve ser tratada como uma plantinha, ser regada com uma vida de oração, ser regada com uma vida de relacionamento com Deus, porque quando chegar a dificuldade, isso não vai abalar a nossa fé. Nós vamos entender que Cristo ele vai ter sim as respostas que precisamos e que Ele vai nos sustentar nesses dias difíceis que enfrentaremos. Então, queridos, assim como essa mulher não deixou a sua fé ser abalada, ela foi convicta que precisava tocar em Jesus, que assim também seja a nossa fé diante das dificuldades. Não venha a ser abalada, mas venha realmente nos fazer lembrar que nós temos aquele que tem as respostas, que nós temos aquele que tem a solução para o nosso problema. E então, eu quero falar esse último ponto com você, essa última verdade com você, que é uma fé recompensada. Quem traz esse tema é um ator, eu não sei se eu vou conseguir pronunciar muito bem o nome dele, mas é William Hendrickson. Ele traz esse tema aqui diante dessa passagem, uma fé recompensada. E essa mulher teve sim essa fé recompensada. Em questão de segundos, quando ela toca em Jesus, ela é curada. Em questão de segundos, a sua dificuldade, essa enfermidade de 12 anos desapareceu. Ela foi realmente curada. Foi imediato, foi instantâneo, foi poderoso. Essa mulher passou anos da sua vida correndo atrás de médico, gastando seus recursos, tentando achar alguma solução para a sua vida, mas ela não conseguiu. Nada que ela fazia o ajudava, o seu problema piorava, mas quando ela encontra Jesus, somente em tocar em suas vestes, ela foi totalmente curada. A fé daquela mulher que nós falamos há um ponto atrás aqui, foi recompensada. Ela estava curada, ela achou a solução, ela encontrou as respostas. A vida de sofrimento ficou para trás, a vida de exclusão ficou para trás, a vida de estar totalmente afastada dos familiares, da sociedade, aquela vida triste, aquelas noites mal dormidas ficaram para trás. Tudo se fez novo na vida daquela mulher, e isso sim é uma fé recompensada. Essa mulher tocou em Jesus com tanta fé, com uma fé tão grande, que o próprio Jesus sentiu sair poder do seu corpo. Olha que maravilhoso. Eu imagino aquela multidão passando ali, tocando em Jesus, aquelas pessoas tocando em Jesus, aquela multidão comprimindo Jesus, mas de repente Jesus para e faz uma pergunta aos seus discípulos: quem foi que me tocou? Alguém me tocou. E aí eu fico imaginando a cabeça dos discípulos nesse momento. Eles devem ter pensado: não, Jesus só pode estar de brincadeira. Olha o tamanho dessa multidão,
todos tentando, todos ali se espremendo, querendo tocar Jesus, e Jesus vem perguntar: quem foi que tocou? Quem foi que me tocou? Como assim, Jesus? Não dá para saber, é muita gente. E aí Jesus responde: alguém me tocou, porque de mim saiu poder. Essa mulher, ela foi envolvida com o poder de Deus. Ela foi envolvida totalmente com o poder de Deus. A sua fé lhe rendeu mais do que uma cura física. Trouxe mais a ela, agregou mais a ela. Cristo a salvou por inteiro, transformou seu estado espiritual e a chamou de filha. E essa mulher passa da condição de uma mulher impura, desprezada pela sociedade, para uma mulher que agora leva a condição de filha de Deus Altíssimo. Veja que maravilhoso isso, querido. Jesus disse: vai em paz, filha, a tua fé te salvou e você está curada desse mal. Queridos, essa passagem é incrível, essa passagem é maravilhosa, ela é linda e ela tem muito a nos ensinar. Eu tenho certeza que se você ler com mais atenção, você ainda vai achar mais verdades diante desse texto. E para a gente concluir esse vídeo aqui de hoje, eu quero só trazer mais algumas palavras. Eu não sei qual é a dificuldade que você está passando, eu não sei o que tem te deixado triste, eu não sei quais são os seus dias difíceis, quais são as suas aflições, o que tem cercado a sua vida, mas eu sei quem tem a resposta para isso: Jesus Cristo. Eu não sei qual é a hemorragia que você está sofrendo nesse momento. Talvez seja a hemorragia da depressão, talvez seja uma dificuldade no seu relacionamento com os seus filhos, com o seu esposo, talvez seja uma vida financeira destruída. Eu não sei qual é a sua hemorragia, mas Jesus, Ele é a cura para os seus problemas. Basta você tocá-lo com fé, basta você tocá-lo assim como fez essa mulher, colocando a sua fé totalmente nele, que Ele pode resolver os seus problemas e ir mesmo atrás e abraçá-lo e tocá-lo, e Ele irá te acolher. Assim como Ele fez com essa mulher, Cristo irá acolher você nos braços dele e vai trazer para você as respostas de qual você precisa, as respostas para o seu problema. Queridos, Deus abençoe grandemente a vida de vocês, que esse vídeo venha edificar a sua vida. Não esquece de compartilhar com alguém que esteja precisando ouvir essa mensagem. Também não esquece de se inscrever no nosso canal e deixar o seu like para ajudar, tá bom? Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.